Filippo Grilli, 1861 a 1939. Filippo Grilli nasceu em 26 de abril de 1861 em Prale, Vales Valdenses em Piemonte, filho de Jean-Jacques e Susana Perrotti, fazendeiros e irmão do pastor valdense Giovanni Grilli, 1865 a 1957. Após seus estudos secundários na Escola Latina de Pomareto e no Colégio Valdense de Torre Pellice, ele continuou na Faculdade Valdense de Teologia em Florença, onde foi ensinado pelo revivalista Paolo Geimonati. Após sua conversão, o empresário Michele Nardi lançou uma ampla obra de evangelização entre os italianos do Nordeste e Centro-Oeste dos Estados Unidos, especialmente em Chicago. Ele estabeleceu um grupo e apelou para Teófilo Gay, que estava em turnê pelos EU arrecadando dinheiro para o trabalho valdense na Itália. Visitando Chicago, Gay ficou impressionado com as igrejas que Nardi havia iniciado e tendo acabado de voltar à própria igreja valdense após um longo período na Igreja Metodista Episcopal na Itália, estava em posição de ajudar com seu pedido de assistência. Nardi perguntou se a obra italiana poderia enviar para a Itália um jovem cheio do Espírito Santo, ao que Gay respondeu que havia tal pessoa, Filippo Grilli, que havia estado nos Estados Unidos, e que seria capaz de voltar para assumir o trabalho. Grilli foi consagrado pastor em 7 de setembro de 1891. A Igreja Presbiteriana, particularmente o generoso Henry Willing da Quarta Igreja Presbiteriana, com a qual Gay estava sem dúvida trabalhando em termos de arrecadação de fundos, ofereceu-se para pagar o salário de um ministro da congregação italiana. O local foi encontrado na West Ohio St. e Filippo Grilli assumiu, com Nardi retornando ao trabalho evangelístico, incluindo a fundação de uma terceira missão italiana em Chicago em 1891. A Igreja Presbiteriana Italiana, portanto, foi organizada sob Grilli. Igreja Presbiteriana Italiana composta por várias famílias de Prale italianos de várias origens, incluindo membros da família Sereghino. Em 1892 foi colocado pelo Sínodo sob a supervisão do Comitê de Evangelização. A superintendente da escola dominical era Rosina Balzano, esposa de Luigi Franciscon. Por algum tempo, os Grillis e os Franciscons seriam vizinhos próximos na cidade ocidental de Chicago. Censo de 1900. Grilli afiliou formalmente a fundação de Nardi à Igreja Presbiteriana. Sua primeira igreja presbiteriana italiana, em Chicago, reunida desde o final de 1891, foi formalmente constituída em abril de 1892 com cerca de 60 membros, sobre os quais Grilli fez com que fossem eleitos 3 presbíteros e 2 diáconos, incluindo Franciscon. Em 1893, a comunidade tinha 117 membros e, em 4 anos, apesar de muitas dificuldades, comprou um terreno na 148 da West Taylor Street para construir. Em 5 de agosto de 1895, Grilli casou-se com Albertina Bengiston, também conhecida como Benson, no N. 17 de março de 1866, Suécia, d. 1929, Chicago, com quem teria 5 filhos, Giovanni, N. 1º de maio de 1896, Caterina Susana, nascida em 24 de julho de 1897, Emma Maria Letícia, nascida em 11 de janeiro de 1900 a 1978, Francesco, Franz, Valdo, nascida em 18 de setembro de 1901, Carlota, Charlotte, Marguerita, 20 de janeiro de 1905 a 1986.
Albertini, chegou ao Zewa com sua família em 1881. Grilli era respeitado como um homem piedoso e devoto, ativo evangelisticamente, mas lutando com a constante contestação de seus esforços por parte dos católicos e de uma congregação autodidata e ocasionalmente turbulenta. Seu evangelismo ativo, por exemplo, tornou a Igreja atraente para um grupo metodista, formado em torno do evangelismo de Giuseppe Beretta. Como observa Paul Palma, esta congregação de italianos migrantes consistiu posteriormente em dois grupos distintos, um braço reformado, os valdenses presbiterianos, e o outro, wesleyanos, os convertidos de Beretta. Em seu retorno de uma ausência em 1903, ele descobriu que os presbíteros superintendentes, Franciscon e Giuseppe Beretta, haviam descartado os formulários valdenses, presbiterianos para reuniões de oração espontâneas do tipo Darbita, que eles afirmavam ser mais apostólicas e bíblicas. Em 1906, outro ex-ancião Giovanni Sereghino, separado para formar uma nova congregação comumente referida devido às origens de muitos dos membros como Chiesa dei Toscani, a Igreja dos Toscano. Grilli tentou derramar óleo em águas turbulentas, permitindo o uso do local da West Taylor Street, mas as tendências batistas e primitivistas de muitos de seus membros da congregação eram fortes demais para serem mantidas nas formas pedobatistas e tradicionais. Essas divisões seriam fundamentais para o surgimento do pentecostalismo italiano. Em 1913, Grilli retirou-se para a vida privada. Albertina morreu em 1929. Filippo morreu em Chicago em 13 de abril de 1939. Eles foram enterrados juntos no cemitério Rose Hill, em Chicago.